é que a língua estrangeira, né, espanhol, ela aparece para nós no Enem. Então, eu vou trazer aqui para vocês dicas, né, do que estudar e vou mostrar para vocês como é, o que o Enem cobra, né, de um participante aí nas questões de língua estrangeira e espanhol, tá bom? Então, aí, gente, a matriz de referência do Enem, né, os conteúdos do Enem, em todas as áreas, né, é definida a partir dessa matriz de referência, que essa matriz, a qual é dividida em 4 áreas de conhecimento, tá certo? A área aí de ciências da natureza e suas tecnologias, na qual abrange aí os conteúdos de química, física e biologia. A área de ciências humanas e suas tecnologias, que abrange a geografia, a história, a filosofia, a sociologia e conhecimentos gerais. A nossa área, que é linguagens, códigos e suas tecnologias, a qual abrange aí a língua portuguesa. Dentro da língua portuguesa vem a gramática, interpretação de texto, vem as línguas estrangeiras modernas, vem a literatura, as artes, a educação física e tecnologias da informação. E a 4ª área de conhecimento, a qual vem na matriz e que o Enem nos exige, né, nas questões, é a matemática e suas tecnologias. Então, hoje nós vamos ter um foco aí nessa área de conhecimento que é a linguagens e códigos, né, da qual nós vemos a língua estrangeira moderna espanhol. Outro ponto interessante é que todas as áreas de conhecimento, elas são baseadas em eixos cognitivos comuns, né, por isso que as questões, elas são bem parecidas, assim, no quesito estrutura, na exigência, né, de interpretação. Quais são esses eixos cognitivos? Dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações problema, construir argumentação e elaborar propostas. Todas as áreas têm esses eixos cognitivos comuns. Em todas as questões, nós teremos que ter, né, essas habilidades. Dentro da área de linguagens e códigos e suas tecnologias, são cobrados estudo do texto, estudo das práticas corporais, produção e recepção de textos artísticos, estudo do texto literário, estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos, estudo do texto argumentativo, tá? Seus gêneros e recursos linguísticos, estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa e estudo dos gêneros digitais, ok? Continuando, pronto. A língua estrangeira, ela não vem no Enem desde o início, né, desde as primeiras avaliações. Não vem essa exigência. Essas questões, elas surgiram no Enem a partir de 2010, tá bom? Tanto inglês quanto espanhol, eles passaram a ser cobrados nas avaliações do Enem, linguagens e códigos, a partir de 2010. E vem com essas duas opções, inglês ou espanhol, né? E uma dessas línguas, a escolha delas é feita no momento da inscrição, tá bom? Depois de feita, né? Aí no dia da avaliação vai ter lá as duas disciplinas, 5 de cada, geralmente, tá? Até hoje sempre foi assim, 5 de inglês, 5 de espanhol. Inclusive, se vocês observarem, pegarem provas anteriores, elas vêm com a mesma numeração, justamente porque você optou por uma daquelas, tá? Uma daquelas línguas estrangeiras. E aí você vai ter que responder somente a que você optou, ou inglês ou espanhol, tá certo? Alguma dúvida aqui? Continuar. As questões de línguas estrangeiras, gente, elas representam 11% da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias.
o que significa que pode ter um impacto decisivo na sua nota. Dependendo do curso que você pretenda, sua nota de linguagens e códigos pode representar sozinha mais de 30% da sua nota total. E acertar as questões de língua estrangeira faz toda a diferença. Então, gente, são 5 questõezinhas apenas, né? Mas elas equivalem a 11% da prova, da prova, né, em si, né? Já que as linguagens, elas são 30% aí da prova no total. Ou seja, são 5 questõezinhas, mas você deve ter uma atenção a essas questões. Graças a Deus, nós sempre tivemos bons resultados, né, com essas questões. A maioria acerta quase todas, se não todas, tá bom? Tanto de inglês quanto de espanhol. Geralmente, são sempre interpretação de texto, vem pouca gramática, o que ajuda bastante, tá certo? Então, se você tem uma boa interpretação textual, né, tanto no português em si mesmo, então, com a questão do aprimoramento do vocabulário, você conseguirá se dar bem também nas línguas estrangeiras. Então, como eu falei aí, são 5 questõezinhas apenas de línguas estrangeiras, no total de 45 das linguagens e códigos. Essas questões, geralmente, trazem um texto em língua estrangeira, tá? Somente o texto lá vai estar na língua estrangeira. E as alternativas e o enunciado da questão em português. Geralmente, esses textos vêm em forma de reportagem, em forma de poema, em forma de trecho de livros, em forma de quadrinhos ou em forma de charge. Formas de músicas também, tá bom? Então, resumindo aí, né, são 5 questões. Nessas 5 questões, é um texto, de variadas formas, a pergunta, né, o enunciado da questão e as alternativas são todos em português, o que ajuda bastante, tá certo? É só realmente a questão do foco para não perder o tempo. E o que é que o Enem, né, exige aí? Qual a intenção dele? A intenção dele é avaliar a sua interpretação de texto e capacidade de entender a língua em seu uso cotidiano. Considerada habilidade essencial para permitir o acesso a outras culturas e grupos sociais. Traduzindo, o Enem não quer que você simplesmente decore regras da gramática, mas que entenda o que está sendo pedido na questão, né? Mas isso não, gente, não impede de vocês de fazer estudo da gramática, porque a gramática, ela vai lhe auxiliar na leitura dos textos, tá certo? Até hoje não foi cobrada a gramática em si, mas ela está dentro dos textos, na formação das frases, na formação dos textos, tá certo? Continuando. E o que estudar para a prova de espanhol do Enem? Pronto, a primeira dica aí que eu dou para vocês é investir bastante tempo em leituras, né? O foco maior, já foi dito aí, da prova de línguas estrangeiras é a interpretação de texto. Ou seja, você deve ler bastante, ler questões anteriores, ler jornais, ler livros, até as próprias redes sociais, você pode se adequar às línguas estrangeiras. Quanto mais vocabulário, quanto mais leitura, melhor, tá bom? Outra dica, conhecer os tempos verbais, o uso de pronomes e saber diferenciar palavras idênticas ao português são essenciais para uma boa leitura. Então, tá aí. Não é cobrada a gramática em si, como nos vestibulares, mas a gramática vai estar lá, né? E ela pode lhe auxiliar ou lhe atrapalhar, caso você não tenha se dedicado. Eu separei aí alguns pontos da gramática. Esses pontos aí, inclusive, né, serão os nossos próximos conteúdos. Vou tentar trabalhar com vocês esse restante de ano, nesse semestre. E vocês já podem estar se antecipando e estudando, né? Esses pontos gramaticais aí é o que mais aparece dentro dos textos, que são as conjunções,
os advérbios, os heterotônicos, heterogenéricos, heterossemânticos, as palavras homônimas, os artigos definidos e indefinidos, os substantivos e adjetivos. E, gente, na questão aí, quais são os verbos que mais aparecem, né? Esses três aí são os que mais aparecem, né? Que nós utilizamos mais nas falas, nos textos, tá certo? Aí vocês devem ver como seria os tempos verbais, eles seriam conjugados, porque eles vão aparecer dentro da frase. E vale auxiliar, tá certo? O verbo ser, o verbo estar e o verbo haver são os verbos mais utilizados dentro de textos. Outra dica, leia jornais em língua espanhola, tá? Tem aí alguns jornais que, inclusive, já foi algumas questões, né, que já foram contempladas no Enem e foram retiradas desses jornais. Por exemplo, da Argentina, né, tem o jornal Clarín, que vocês podem estar pesquisando e fazendo a leitura. No Chile, tem o jornal La Nación. Na Colômbia, tem o El Tiempo. Na Espanha, tem o El País. No México, El Universal. E no Uruguai, El País também. Que aí, gente, vocês podem estar estudando, pesquisando, para poder ver o que está acontecendo no dia a dia, porque cai muito texto jornalístico também nas questões, tá certo? Outra dica, tenha cuidado com os falsos cognatos. Então, gente, é muito importante a questão do vocabulário, né? E os falsos cognatos, eles podem ajudar, ao mesmo tempo atrapalhar, tá certo? Porque tanto o inglês quanto o espanhol e o português são línguas irmãs, né? Eles vêm de uma mesma raiz, vêm de uma mesma linhagem, que é o grego-latim. E há palavras que são parecidas com o português, que são os falsos cognatos. Os cognatos, perdão. No entanto, há também os falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem, né, com o português, mas têm um significado diferente, ok? Trouxe aí alguns exemplos, né, uma tirinha aí, que é o turista aprendiz, né, ele vai em alguns pontos e são citadas dentro das frases algumas palavras, né, que o confunde, tá certo? Alguns falsos cognatos. Por exemplo, aí no primeiro quadrinho, diz assim, um rato, por favor. E ele ficou sem entender, né? Aí, a bilheteria, ficou sem entender. No segundo quadrinho, la carne aqui es muy esquisita. Ele também ficou sem entender, esquisita? Quieres ir de tapas? Não entendeu também, né? Como assim, quieres ir de tapas? No quero quedar-me embaraçada. Aí ele também ficou sem entender no hotel, né? Embaraçada? Como assim? Acá está seu vaso de água. Aqui está o seu vaso de água? Como assim, né? Então, aí, vocês viram, né? São situações cotidianas, mas que atrapalhou aí o turista, ele ficou sem entender. Então, vamos ver o que é que essas palavrinhas significam, tá? Rato significa momento, então, no primeiro quadrinho, ele quis dizer um rato, por favor, um momento, por favor. Pediu para aguardar. Segunda situação, la carne aqui é muito esquisita. Esquisita é deliciosa, gostosa. Então, a carne aqui é muito gostosa, é muito deliciosa. Outra situação que o turista aprendiz vivenciou. Quieres ir de tapas? Ele não estava convidando ele para se estapear, para bater um no outro, né? Tapas são aperitivos, né? Na Espanha, sempre a bebida é acompanhada de algum aperitivo. Então, tapas são aperitivos. No quero quedar-me embaraçada. Embaraçada significa grávida. Então, aí a namorada dele exigiu, né? Não quero ficar grávida. Acá está seu vaso de água. Aqui está o seu
Vaso não, né? O vaso não seria o vaso de flores, seria o copo de água. Aqui está o seu copo de água. Então, vocês viram aí situaçõezinhas cotidianas, imaginem dentro dos textos, né? Elas aparecem muito e podem atrapalhar vocês na hora da leitura e interpretação dos textos. Continuando aí. Uma copa de vinho. Uma copa seria uma taça de vinho, né? Um falso cognato. Uma taça de té. Uma taça seria uma xícara de chá. E um vaso de água. Um vaso seria um copo de água. Outros exemplos de falsos cognatos. Bilheteira. Bilheteira significa carteira. Cigarro. Cigarro é o charuto, né? O cigarro mesmo é cigarrete. Cometa. Cometa é a pipa. Escoba. Escoba é uma vassoura. Papa, batata. Rubio é loiro e não ruivo, tá? Tarjeta é um cartão, uma carta. E taça, novamente, aí significa xícara. Mais exemplos de falsos cognatos. Aceitar significa óleo. Alejado significa distante. Apressado é preso. Banheiro significa salva-vidas. Bilhete é nota ou cédula. Comedor, sala de jantar. Dirección significa endereço. Então, são aí mais alguns exemplos. É uma lista infinita, né, de falsos cognatos que vocês devem estar pesquisando e se atualizando a todo momento. E como se dar bem na prova de espanhol? Vamos ver aí, ó, mais dicas. Enriqueça seu vocabulário, né? Assista séries, escute músicas, assista filmes, utilize aí as redes sociais de vocês para aprofundar mais vocabulário, né? Conversar com nativos, tá certo? Tudo vale. Não precisa você dedicar um tempo para poder adquirir vocabulário. Você pode aproveitar a sua rotina, né, e adequá-la ao aprendizado de um novo idioma. Outra dica seria uma técnica de leitura. Leia o título, o subtítulo e as perguntas antes do texto. Faça isso antes de ler o texto, para já ler, tendo noção do que será abordado, né? É assim, como eu falei, as questões, né, do Enem. A língua estrangeira. O texto em si, ele vem na língua estrangeira e a questão, o enunciado da questão e as alternativas, elas vêm em português, né? Por isso é interessante você ler primeiro. Isso vale para todas as questões, tá? Não só de língua estrangeira. Você já lê o texto, gente, você lendo a pergunta, já lê o texto, sabendo o que é que você vai responder, o que é que você vai procurar dentro do texto, tá certo? Já facilita e agiliza no tempo. Então, todas as questões, tanto de língua estrangeira como em qualquer outra disciplina, né? Leiam primeiro o enunciado da questão, leiam as alternativas e depois é que você vai para o texto. Observe a fonte do texto. Veio de um jornal ou de um livro de literatura, que aí, gente, você percebe de onde o texto está sendo retirado, né? E aí o seu olhar vai mudar, né? Foi de um poema, é um olhar mais artístico. Foi de um jornal, né? De um texto jornalístico, então é um olhar mais verdadeiro. Então, é um olhar mais natural do dia a dia. Então, vocês devem observar também as fontes, que tipo de texto está sendo trabalhado. Preste atenção a todos os detalhes da imagem. Há dicas nas imagens, muitas vezes são informações essenciais que percebemos apenas olhando, né? Às vezes você nem precisa traduzir, ou então você está com dúvida na tradução de uma palavra, e pela imagem, pela expressão, né, do desenho lá, ou não sei, de um anúncio, você já sabe de que se trata.
E aí o seu conhecimento prévio, seu conhecimento de mundo, lhe ajudará, né, na hora de interpretar. Leia todas as alternativas de resposta. Não pare quando pensar que já encontrou a certa. Essa dica aqui é muito importante, ó. Eu sei bem das línguas estrangeiras. Sempre, né, são lá 5 alternativas. E dessas 5, tem 2 que vai deixar você mais na dúvida, né? Uma que você vai utilizar o seu conhecimento de mundo e utilizar o seu olhar, a sua interpretação. E a outra alternativa, né, que vai deixar você na dúvida, é a que o autor está pedindo. Você deve sempre ser fiel ao que o autor está exigindo, sempre ser fiel ao texto, tá certo? E por último, a última dica, né, para nós finalizarmos, né, para a gente treinar as provas anteriores. Quanto mais treino, mais prática, tá certo? Mais você economiza seu tempo e você vai adquirindo também, né, mais conhecimento. Vamos ver aqui pelo menos uma questão, por causa do tempo. A charge, vou começar aqui lendo o que a questão pede, tá? A charge evoca uma situação de disputa, seu efeito humorístico reside no ou na. O que a questão pede? Ela pede o efeito humorístico. Onde é que está o humor dentro da charge? Seria na aceitação imediata da provocação? Seria na descaracterização do convite a um desafio? Seria na sugestão de armas não convencionais para um duelo? Ou seria o deslocamento temporal do comentário lateral? Meu Deus, que é isso? Ou o posicionamento relaxado dos personagens? Tá? Então, nós vamos agora fazer a leitura do texto procurando o efeito humorístico. Então, aí são 2 personagens e um fala: "Ya no es como antes, lo reto a un duelo." Eu te desafio a um duelo. "Está bien, Pardo, pero yo con el joystick y usted con las teclas." Está bem, né? Ele concordou aí com o duelo, mas ele exigiu, né? Como seria o duelo? Um com o joystick e o outro com as teclas. Então, o efeito humorístico, gente, coloque aí no chat. Onde seria? Onde reside o efeito humorístico da charge? Seria na aceitação imediata da provocação, letra A? Seria na descaracterização do convite a um desafio? A maioria está colocando aí letra C, né? Mas ele não aceita a provocação de imediato? Na letra A ele diz que ele aceita. Realmente ele aceita, né? Essa alternativa aí vocês poderiam até ficar na dúvida, né? No entanto, não é aí que reside o humor, né? Realmente o humor ele reside aí na sugestão de armas não convencionais para um duelo, né? Realmente seria a letra C, tá bom? Gente, nós estamos aqui ultrapassando aqui o tempo, tá? Eu posso ver com vocês as outras questões em outras aulas, e vocês podem estar treinando. Enviarei para vocês tanto o slide, como vou ver se o vídeo prestou, se a gravação prestou, e envio para vocês, tá bom? A frequência, vou enviar agora. Vou enviar aqui no chat o link da frequência, não sai.